A minha ideia era a seguinte, como eu dou aula há muito tempo, e a gente sabe que a parte subterrânea é difícil da gente visualizar o fenômeno. Então, por mais que a gente explique, é difícil da gente tentar enxergar. Eu trabalhei muito com visualização de experimentos na parte microscópica no meu doutorado. Então eu tentei usar isso aqui, eu vou mostrar para vocês algumas coisas para a gente tentar enxergar. Esse primeiro filminho aqui é um filme que faz um sumário do que a gente vai ver ao longo do curso aqui. Então, basicamente, a experiência que vocês vão pegar aqui é para resolver problemas que a gente tem nesse caso aí. Claro, aqui ainda é um pouquinho facilitado. Vocês têm um material que é areia limpa, inicialmente, e a gente tem umas camadinhas impermeáveis ali, argilosas, que vocês podem ver. Você não consegue para mim um pointer aí, aquele... Então, a gente tem essa situação aqui. A linha azul, só para esclarecer para vocês, é o nível d'água. Tá? Claro, discretamente o triângulo azul é a marcação de nível d'água, mas eu dei uma entortada para aparecer com o símbolo da Hidroplan lá, já que fazer um merchan, né? Já que a gente vai distribuir gratuitamente, não vai fazer mal nenhum. Então a gente tem o nível d'água. É importante só vocês entenderem que nós vamos fazer alguns tratamentos, alguma remediação. Eu vou focar para vocês hoje o meu curso na parte de fase residual, fase livre, que é a fonte, a parte mais difícil da gente remediar, a fase residual. A parte dissolvida, etc., o Jim Barker vai falar para vocês. Eu vou mostrar aqui, então, como é que ocorre. A gente tem uma situação que é a seguinte. O nível d'água, eu sempre falo nas minhas aulas, o nível d'água é onde a água está quando você fura um poço. Você fura um poço, você olha dentro do poço, aquele é o nível d'água. E é difícil para as pessoas que não são acostumadas a admitir que o nível d'água não existe. Tá? O nível d'água só existe dentro do poço. Por quê? Porque dentro do poço é onde você tem pressão atmosférica exclusivamente. Eu sempre faço a piadinha, que pode ser até mal interpretada, que fala assim, nível d'água é igual cegonha, saci pererê. Ele não existe, ele foi uma definição. É onde a água estaria se a água estivesse exclusivamente submetida à pressão atmosférica. Então, esse vermelhinho aqui, né? Aqui, ó. Esse é o nível d'água. Acontece que no meio poroso a gente tem capilaridade, então a gente tem sempre água para cima do nível d'água poroso. Fora do poço, a gente tem o que a gente chama de franja capilar. O contaminante, quando ele chega vazando acima do nível d'água, ele encontra primeiro a franja capilar. E a franja capilar pode ter metros de altura. Né? Então, se ela tiver 1 metro, 2 metros, a gente está achando que a contaminação chegou primeiro no nível d'água, mas o nível d'água só está no poço, na prática. Fora, ela chegou primeiro na franja capilar. Se a gente tem uma quantidade pequenininha de contaminante chegando aqui, não foi nem o suficiente para fazer a depressão na franja capilar, ele não vai chegar no poço. Porque não vai chegar no nível d'água, porque o nível d'água é um ente, na verdade, definido pela gente. A gente faz um mapa potenciométrico só com onde a água estaria a pressão atmosférica. Tá bom? Então, na hora que a gente vai fazer a remediação, a gente tem que ter em mente que a gente está remediando para cima do nível d'água também. Porque tem contaminação para cima, ela chegou na franja capilar. Para contaminante menos denso do que a água, isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vai ter uma zona contaminada onde nós, na verdade, não estamos mexendo com a água porque a gente está bombeando. Porque todo o bombeamento que a gente está fazendo, a gente está concentrando no nível d'água. Porque a água vem por variação, a gente está alterando a pressão, né? Na verdade, quando a gente faz um rebaixamento no poço, é a pressão atmosférica que está empurrando. A parte da pressão capilar a gente atua, mas a gente não atua tão diretamente quanto a gente atua na fase da pressão atmosférica, tá? Que é daqui para baixo. Só para vocês saberem. Então, nós vamos falar de algumas remediações, é importante a gente saber. Dá um clique aí na tela, por favor. Pode soltar o vídeo. Aí, beleza, obrigado. Olha lá, então o que acontece? Ele está seguindo, se vocês olharem ali, ele segue o LNEPL, né, que é o menos denso, ele está seguindo aqui o nível d'água. Já quando vaza um DNEPL, o que ele faz? Ele desce, dá uma paradinha, por favor. Aí, obrigado. Então o que acontece? O DNEPL, como ele é mais denso que a água,
ele atravessa a franja capilar e não toma conhecimento da presença da água, continua descendo verticalmente. Ele só fez uma alteração porque ele encontrou uma camada impermeável. Então a camada impermeável ele vai seguindo, e aí ele segue não necessariamente o fluxo da água, mas ele vai seguir a inclinação da camada que ele está passando. Então é muito mais difícil para a gente ficar determinando onde está o DNAPL, porque a gente não consegue determinar exatamente qual vai ser a inclinação da camada impermeável que ele encontrou lá embaixo. Tá? Então olha aqui, ele está descendo. E é importante vocês verem que à medida que ele está descendo aqui, ó, ele está descendo verticalmente, ele não está criando um espalhamento lateral. Então aquela informação que a gente tinha dos livros iniciais, que nos livros iniciais a gente não tinha essa informação tão boa, vocês vão pegar livros mais antigos de 20 anos atrás e você vê o contaminante se espalhando. Assim, ele vazou e dá aquela forma, um desenho, parece uma lâmpada. Assim, né? Ele se separa. Aquilo não é verdade. Na prática, o contaminante desce por caminhos preferenciais e ele segue só aquele caminho. Então, a gente não tem um espalhamento grande. A gente só tem uma distribuição vertical, tá? O espalhamento que a gente tem das concentrações é a água que está passando e levando concentração. Mas a fase residual de um DNAPL não vai estar espalhada verticalmente por uma área muito grande. Só próximo de onde ele vazou e ele desce verticalmente para baixo. Tá? O LNAPL não, na parte que ele desce vertical é a mesma coisa, mas quando ele atinge o nível d'água, aí ele se espalha lateralmente, porque a água, para um LNAPL, é a camada impermeável. Ele encostou, ele não vai passar pela água, a água é mais densa, ela começa a espalhar lateralmente, tá?